Oi, gente. Deixa eu aumentar aqui. Se vocês estiverem me vendo, me ouvindo, deem um ok, para eu saber que tá tudo bem. Eu hoje tô no 4G. Gente, olha, Rio de Janeiro é brincadeira, hein? É a cidade maravilhosa, mas a internet às vezes não funciona. Então, vocês só me dão um ok. Que bom, que bom. Ai, ótimo. Eu já vou chamar a Cris para a gente começar a conversar. Eu não sei fixar o tema, mas o assunto é: se estiver triste, mexa-se. A gente vai fazer uma relação sobre uma correlação sobre a ansiedade e o movimento. É algo que tem tudo a ver, gente. Vocês vão entender, o assunto parece que às vezes não tem nada a ver, parece que não significa nada, mas é um encontro maravilhoso de corpo e alma mesmo, tá bom? Então vou chamar a Cris pra gente conversar. Ai. Oh, Jesus. Esperar ela entrar. Que bom que vocês estão aqui. Eu já estou no escritório do Arno aqui, no escritório onde o Arno trabalha. Oi! Oi, Cris! Deixa eu baixar um pouco o volume. É, porque eu grito, né? Ai, quando as crianças crescem, a gente já não precisa mais falar baixo, né? Às vezes o Arno fala mais alto, baby. Eu falo, ai, já tô tão acostumada em falar baixo que a gente muda, né, o registro. Daí depois, Muda. quando eles crescem, a gente fica gritando daí, né? Aqui em casa é uma gritaria só, cada um falando mais alto. Ai, Cris, tô muito feliz que a gente tá fazendo mais uma live juntas. Que Ah, bom, eu também, né? eu também. Ainda mais esse tema aí, né? Pois é, e eu espero que ajude muita gente. Essa live depois vai ficar gravada aqui. Eu não sei, eu acho que dispensa apresentações, né? Mas vou falar um pouquinho da Cris, que a Cris é minha personal, graças a Deus. Eu vou contar rapidinho. Eu tive, para quem está chegando pela primeira vez e não me conhece, eu sou mãe de 4 filhos, estou grávida de quase 7 meses. E quando tinha ganhado a terceira filha, depois de uns 6 meses eu estava acabada fisicamente. Mas esse fisicamente, eu só percebi que eu estava fisicamente acabada porque eu estava num esgotamento mental muito grande. Eu não tinha mais disposição, não tinha mais, estava desanimada, estava extremamente irritada, não tinha, o meu corpo já não respondia às demandas que as crianças me solicitavam. Então, se eu sentasse no sofá, no chão para brincar com eles, ai, gente, eu rezava para que eles não me pedissem um copo de água, eu rezava para que eles não me falassem que eu não precisasse levantar para trocar uma fralda, porque eu estava acabada fisicamente de verdade. Eu não dormia mal, porque a Isabel não é um bebezinho, nunca foi uma bebezinha que dormiu mal, ela Não. sempre dormiu muito bem, né? Então não era o sono, não era algo que estava relacionado com o meu sono. É claro que eu também estava com a tireoide muito doida, mas enfim, resumindo, um dia eu falei com o Arno, num desses devaneios noturnos, eu disse, nossa, eu estou muito, muito mal, eu não estou conseguindo emagrecer. Ele falou, você precisa de ajuda. E aí eu pensei, eu vou. E eu tinha ficado com 3 letrinhas na minha cabeça, que quando eu ganhei a Isabel, eu fui para a ginecologista e ela falou, Araceli, você está com diástase e precisa fazer LPF. E eu fiquei com essas 3 letrinhas, LPF, LPF. E eu já tinha dado uma pesquisada no YouTube, nas redes sociais, em alguma coisa, mas um dia pensei, vou me valer do Instagram. E digitei na parte de tag LPF. E a primeira pessoa que apareceu foi você. Fui Eu eu? falei, vai ser essa mesmo, porque eu não sou de ficar, ai, não sei, sabe? Eu sou bem prática nessas questões, assim. Eu falei, Decidida. o primeiro que surgir, eu vou me lançar. Só, claro, não podia ser homem. O Arno falou, você pode buscar ajuda, mas não pode ser homem. Falei, tá bom, tá bom, tá bom. E apareceu você, e aí eu te chamei, te mandei um WhatsApp e você apareceu na minha casa. Então, gente, foi assim que eu conheci a Cris, por uma obra da Providência Divina. E desde então, eu só tenho colhido benefícios.
Ai, que bom. Hoje eu sou uma outra mulher, uma outra pessoa, né? Então, e hoje a gente vai conversar sobre essa importância, essa junção, que parece que as coisas estão meio desconectadas, que parece que quando a gente é ansioso é só uma ansiedade que habita dentro de nós. Mas, na verdade, essa ansiedade mora também no nosso corpo. E é por isso que a gente muitas vezes, né, Cris, não consegue desempenhar as funções que a gente precisa, a gente não tem ânimo para fazer as coisas, ou a gente fica num modo muito acelerado, só que é uma aceleração ilusória, é uma aceleração fantasiosa, porque ao invés de ela nos colocar em ação, em marcha, ela nos trava, né? Então, a gente vai conversar sobre isso, vai falar sobre essa importância. Você pode se apresentar, Cris, falar do teu super produto também, enfim, aproveita. Bom, eu, como a Araceli já falou, me chamo Cristiane, Cris Alberti, e quando a Araceli me chamou para ir lá, e eu geralmente faço uma avaliação antes, né, para poder a pessoa me conhecer, para eu conhecer a situação, explicar, né, como é que se dá o trabalho. A gente começou a conversar, descobriu que nós duas éramos do Sul, e aí que ficou mais legal ainda, né, porque quem é do Sul se entende, né? Aham, E mas fala como é que eu cheguei, como é que eu te reconheci. Eu vi os pés da Cris e falei, gente, esses pés aí são de quem mora no sul. aquele pé esparramado, como diz minha mãe, pé de roceira, né? Enfim, aí eu comecei a trabalhar com esse assunto, com esse tema, porque para mim foi um período muito complicado. O pós-parto para mim foi muito difícil, eu me senti muito sozinha, muito abandonada, muito isolada. Eu costumo brincar que a mãe fica em prisão domiciliar sem tornozeleira eletrônica, né? E abandonada, porque as pessoas vão visitar o bebê, mas esquecem que existe uma mãe precisando de carinho, de atenção, de tudo. E assim, não foi por acaso que aconteceu, e eu me encanto muito por esse período. O que meu coração bate mais é pelo pós-parto, mas a gestação também, né? Porque uma coisa está, né, intimamente ligada à outra. Então eu juntei a minha vontade, o meu desejo de levar movimento, qualidade de vida para as pessoas, trabalhar essa parte emocional do pós-parto, porque eu acho que é pesado, é difícil, e levar suporte para essa mãe, para ela poder voltar o mais rápido possível à estrutura corporal que ela tinha antes, para poder dar conta do recado, né? De abaixar, Entendi. levantar, cuidar das crianças sem dor, ter essa coisa que você tem. Gente, a Araceli, vocês não acreditam. Eu atendo outras gestantes também. A Araceli vira para um lado, vira para o outro, vira para um lado, vira para o outro, com maior agilidade, né? E olha, gente, vamos abrir um parênteses aqui. Se você está chegando agora e está dizendo, ai meu Deus, eu estou desesperada, eu nunca fiz exercício. Gente, eu também não fazia. Apesar É. de lá na adolescência, sabe, dos 10 aos 15, nossa, eu era um boom, assim. Eu era um destaque na escola, eu sempre gostei de fazer atividade física. Mas com 15 anos eu comecei a trabalhar e já tive uma rotina de adulto, digamos assim. Então eu trabalhava o dia todo, estudava à noite e fim de semana você quer curtir a vida. Então eu não É. fazia mais nada, né? Nunca fui uma pessoa obesa, né? Nunca fui uma pessoa, até por causa da rotina, que a rotina exigia que uma funcionalidade, então automaticamente eu não era uma pessoa que era gorda, nada. Mas quando depois de ter uma gestação atrás da outra, quando chegou na terceira, eu falei, gente, meu corpo não aguenta mais. Eu estava simplesmente acabada. Eu sempre saltava de pesos, eu voltava muito rápido no puerpério. Então eu saía de um peso de 56, 57, 58, ia lá para 75, sabe? Sempre engordava muito. Então, quando terminou a gestação da Isabel, eu falei, pronto, agora aconteceu alguma coisa aqui que eu tô acabada. O meu corpo não respondia mais. E eu sou, quem sabe um pouco dos temperamentos, eu sou sanguínea. E eu sou uma sanguínea que tem muita energia. De verdade, eu trabalho o dia inteiro. Depois que eu tomo banho, eu apago. Eu não valho mais nada. Mas enquanto eu não tomo banho, eu tô elétrica. Eu funciono bem. Só que simplesmente eu já não funcionava mais. O meu corpo não respondia. E o meu cérebro estava travando também.
Porque a gente acha que não, mas uma coisa está totalmente interligada com a outra. Não adianta eu pensar que eu quero fazer, não adianta eu ter 1000 ideias na minha cabeça. 1000 ideias não valem nada diante das ações que a gente precisa fazer. Exato. Porque a vida não é de ideias, a vida é de ações, a vida é de atitudes, a vida é de amar o próximo, é amar o próximo, é fazer alguma coisa. Então não adiantava eu ficar lá querendo fazer e o meu corpo não respondendo. Então por isso, Cris, eu já quero entrar no nosso tema falando para as pessoas justamente sobre isso. Gente, falar sobre ansiedade hoje é um tema que está muito em voga, todo mundo passa por isso, todo mundo enfrenta períodos de ansiedade, ou todo mundo tem... Hoje ainda eu falava com a moça que trabalha lá em casa, eu dizia, Camila, eu passei uma atividade que eu vou até te falar e tal. Eu falei, tenta se imaginar sem ansiedade. Ela falou, nem consigo, dona Araceli. Falei, sabe por quê? Porque isso é um problema de autoimagem. Quando você começar a fazer exercício e tomar consciência do teu corpo, de que o teu braço pode ir até um determinado lugar, de que as tuas pernas podem fazer determinadas coisas, de que o teu tronco pode se movimentar de um jeito. Quando a gente faz alongamento, né, Cris? Gente, um simples alongamento aqui, elevar o braço, você sente as costelas, você diz, que coisa maravilhosa! Eu estou sentindo as minhas vértebras. Então, conforme você vai tendo uma consciência corporal maior, a tua autoimagem, o modo como você se vê muda. E você vê que você é capaz de desempenhar coisas que hoje vocês não estão conseguindo fazer. Então, quando a gente começa a tratar de ansiedade, eu falo, o primeiro ponto, a gente tem que tratar do movimento. Porque eu falar para vocês, me expliquem sobre os sentimentos, sobre as emoções, às vezes é muito complexo para a pessoa. Exato. Agora, se você fala para a pessoa, levanta os seus braços, estica lá em cima e alonga, vira um pouquinho aqui. O que é mais fácil? Você fazer isso ou você me relatar sobre como é que é sentir-se triste? Fazer o movimento é muito mais rápido, né? Claro, por quê? Porque eu consigo visualizar o meu corpo e porque eu tenho muito mais exemplos de movimento do que de emoções. As Sim. Emoções são muito complexas e muito subjetivas. Então, cada um vive o período de ansiedade ou ansiedade de um modo. Por quê? Porque tem a ver com a historicidade da pessoa, tem a ver com a genética da pessoa, tem a ver com o ambiente que a pessoa está envolvida. Agora, movimento, todo mundo pode fazer. E eu nem preciso falar de emoções. Automaticamente, quando eu estou me movimentando, alguma coisa está acontecendo interiormente. Se eu falo para você, né, Cris? Quando a gente começou com o LPF, gente, era uma coisa assim, ó, eu tinha imagens dos meus pensamentos indo para caixinhas. Uma coisa muito doida. Eu falava para você, né, Cris? Eu sinto os pensamentos se organizando dentro da minha cabeça. Eu conseguia ver as coisas, fazer conexões diferentes que eu nunca consegui antes de me exercitar. E a gente sabe, né, hoje mais do que nunca, dessa neuroplasticidade, dessa capacidade do cérebro, né, de desenvolver resiliência atrelada ao movimento. A pessoa que não se movimenta, ela tem um cérebro travado, um cérebro adormecido, né? O movimento está intimamente ligado ao cérebro, a tudo que acontece ali, né? Exatamente. E aí, isso pode ver, por exemplo, pessoas que têm falta de equilíbrio, né? Pessoa sempre estabanada. A ansiedade já deixa a gente mais descontrolada, agitado, né? Os nossos membros ficam tensionados. Imagina você ter que fazer um membro que é músculo, que é articulação, que é feito para se movimentar, tá ali, travado, né? Você tá assim, ó. Quantas vezes você chegava lá em casa e dizia, vamos fazer uma massagem aí, porque você tá com os ombros lá nas orelhas, né? Porque eu tava tensa. Então, a gente começa, se você quer melhorar a tua cabeça, começa pelo corpo. Exatamente. Porque você consegue um caminho mais fácil e muito mais consciente. Você trabalha uma coisa que é o antídoto para a ansiedade, chama-se atenção. Quer matar a tua ansiedade? Começa com a atenção. Só que falar assim, vamos trabalhar a atenção, a vontade, também é difícil. Vamos trabalhar o movimento. Porque é através do movimento que a gente consegue dar esse clique que a gente precisa.
Cris, Você lembra como era difícil no início você conciliar a respiração com a fase do movimento? Que eu trabalho muito sim, isso o tempo todo. Eu quero que a pessoa tenha consciência da respiração e qual o momento do movimento, né? Então, no começo era difícil de você conciliar. Hoje, quando você para, peraí, eu nem preciso falar mais nada. é. Você, peraí, é assim. Pronto. Uma coisa assim, eu queria que você falasse, Cris, como é que você começa esse processo para quem, por exemplo, nunca fez exercício, né? Então a pessoa tá ali, tá? Vamos dizer aqui que todo mundo não tá com ansiedade, só quer ficar, quer emagrecer. Não estou falando aqui, gente, levantando uma bandeira em relação à beleza, à estética. Não é isso. Ainda que isso contribui para a nossa autoimagem, não no sentido de vaidade, mas no sentido de um pertencimento, de uma referência, de uma personalidade, sabe? No sentido de uma força, porque é isso que no fim das contas também acaba gerando na gente. A gente, quando se apropria do nosso próprio corpo, da nossa própria, dos nossos próprios músculos e tem uma consciência maior dos movimentos que a gente pode fazer, do modo correto de se movimentar, a gente acaba tendo uma força na personalidade, né? Então, hoje, sei lá, às vezes eu brinco com o Arno, pode colocar uma grávida aí de primeira gestação para nós bater uma corrida que eu vou ganhar dela. Olha que maravilha. Mas é um trabalho de formiguinha, né? A gente não pode desistir. Então eu queria que você Sim. falasse assim, ó, quem tá começando, eu quero começar a fazer alguma coisa. Por onde começar? Como começar? Sabe? E como é que é esse trabalho que você inicia? Como é que foi quando você começou comigo? Bom, gente, o trabalho sempre vai começar pela respiração. Sempre. Porque qualquer trabalho, independente de qual atividade você vai querer fazer, se vai ser musculação, se vai ser yoga, se vai ser uma recuperação pós-parto, todo o trabalho, até de um atleta, tá? Isso é um atleta ou uma pessoa qualquer, uma pessoa comum como nós. Sempre o trabalho tem que começar pelo centro, pelo core. O que é o core? O core é tudo que não é cabeça, braço e perna. Pronto. O centro do nosso corpo é o core, para simplificar. Tá? É porque eu tenho que falar assim, porque tem muito profissional que não sabe. Cris, e por que o centro do nosso corpo é o principal? Porque é ali que a gente tem a principal força, né? A Porque força não está nos. não está nos membros. Ali é o centro de distribuição. Se você não tem um core fortalecido, um core estável, você não vai levantar bem o seu braço, você não vai chutar bem uma bola, você não vai poder agachar e levantar. Então, o core é a base. Já o próprio nome já diz, centro, né? Então, ele é o fundamental. Então, eu começo por ele. Mas de que forma eu vou começar trabalhando ele? Através da respiração. A gente não dá bola para a respiração, a gente não presta atenção, a gente simplesmente respira. Foi a primeira coisa que a gente fez quando nasceu e vai ser a última na hora de morrer, certo? Mas ninguém dá atenção para a respiração. Então eu sempre começo fazendo um trabalho respiratório, levando consciência para essa pessoa, para ela sentir onde está a respiração dela. É muito comum atender, principalmente as mães no pós-parto, pede para elas inspirarem e o abdômen levanta, vai lá em cima e volta. Ela está respirando lá embaixo. O diafragma dela, que está aqui em cima, dividindo, né, pulmões para cima, órgãos e vísceras para baixo, está retesado. Então não tem nem movimento de costela, sabe? As costelas nem se movimentam. Porque a pessoa está o quê? Nessa respiração curtinha, o dia todo, o tempo todo. Né? Então eu começo fazendo esse espaçamento do ciclo respiratório. Então eu começo no... E aí, gente, eu abro um parênteses aqui para falar. Quando eu recebo paciente, agora não mais porque estou fazendo uma pausa, quando eu recebo paciente com ansiedade, com transtorno de ansiedade, com transtorno do pânico, porque uma das primeiras coisas que a ansiedade faz é atacar a nossa respiração. Porque com a nossa respiração comprometida, gente, o nosso pensamento fica lento, a gente não tem fôlego para caminhar, tudo fica conturbado. Se a gente respira errado, a gente come errado, a gente dorme mal. Então é por isso que precisa, gente, eu fico batendo na tecla, gente, vamos aprender a respirar, vamos fazer a respiração diafragmática, vamos fazer a respiração quadrada, vamos fazer a respiração de contagem. Respirar, porque a gente não sabe mesmo. Tem gente que respira
que respira também muito mal, dorme muito mal porque respira muito mal. Né? Exato. Então, Total. não consegue, tem dores de cabeça porque não respira direito. E quando tem ataque de pânico, então nem se fala, né? Você E precisa... primeiramente, você acabou de citar a respiração quadrada, né? Sempre a gente vai inspirar, no mesmo tempo segurar esse ar dentro dos pulmões, ao mesmo tempo expirar e segurar e dar uma pausa antes de respirar. Eu Beleza. ensinei agora, nesse último vídeo que eu postei, Cris, ensinei. Eu vi. Né? É super simples. É o primeiro trabalho do Diástase Sem Neuro é esse, é respiração quadrada. Então, assim, muitas pessoas têm uma dificuldade incrível. Elas falam assim, nossa, eu não consigo. Tipo, não consegue fazer 4 segundos ou 4 tempos. Faz 3 tempos, né? E já vou adiantar que gestante pode fazer a respiração quadrada. Ela pode praticar. Não 4 tempos, pode trabalhar um pouquinho menos. 3 tempos, 2 tempos, mas ela deve fazer, ela pode fazer. E depois dessa fase de igualar a inspiração e a expiração, fazer uma igualação não existe, né? Fazer um nivelamento? Nivelamento, pronto. Dos dois, da inspiração e da expiração, o próximo passo é aumentar a expiração, o tempo de expiração. Por quê? Porque ele age no sistema nervoso que é responsável pela nossa desaceleração. A inspiração, ela age no que nos manda para a batalha, né? No sistema nervoso simpático, é aquele que vai para a luta. E a expiração atua no parasimpático, é aquele que, peraí, calma. Então, por isso a gente trabalha, vamos dizer, inspirando 1, 2, 3, 4 e expirando 1, 2, 3, 4, 8. Tenta dobrar isso, porque aí sim você vai conseguir desacelerar mais ainda. Olha que legal isso. É impressionante. E, gente, quando eu comecei a fazer isso, como eu falei para vocês, eu senti que os pensamentos começaram a... É como se eles estivessem marchando em fila indiana e procurando o seu lugar dentro da minha cabeça. E eu comecei a tomar consciência. Gente, eu nunca esqueço. Um dia a Cris falou para mim, abaixa e quando você levantar, você vai levantar com os glúteos. Você vai fazer força nos glúteos, no bumbum. Gente, eu não conseguia, né, Cris? Eu tinha uma dificuldade de despertar, eu não tinha consciência. O que é isso, gente? É falta de consciência corporal. Porque a gente não tem domínio sobre todo o nosso corpo, sobre toda a estrutura do nosso corpo. Eu vou dar um parênteses aqui, Cris, para deixar a coisa bem clara. Quando a gente começa a trabalhar com uma criança, a pré-alfabetização, que é a idade mais ou menos dos 4, 5 anos de idade, a gente começa a trabalhar a pré-alfabetização com uma criança. Eu vou dar um exemplo porque é o que eu estou vivendo aqui. E você começa a trabalhar determinados traçados, você pede para a criança fazer um pontilhado ou um traçado, ou, enfim, trabalhar com a motricidade fina. O que acontece? A criança não tem domínio nenhum. O que você faz? Você vai trabalhar exercício de motricidade grossa. O que são exercícios de motricidade grossa? Você pede para a criança andar por sobre uma linha reta com os braços para trabalhar equilíbrio, para trabalhar percepção, para trabalhar a visão, para trabalhar concentração, a atenção. Quando eu desperto a consciência corporal da criança, depois quando ela vai fazer aqueles exercícios, ela começa a ter um autocontrole maior na sua mão, um autocontrole no braço, ela começa a ter uma concentração mais afinada. Gente, agora é só levar isso para a vida adulta. Para o adulto é a mesma coisa, né, Cris? Você quer melhorar em determinados aspectos? Comece a trabalhar no corpo. Porque você ganha uma consciência do teu aparato, porque essa é a ferramenta que a gente tem para trabalhar. Eu só consigo, o meu sonho é fazer um bolo de casamento, sei lá, tô dando um exemplo palho. Mas eu só consigo se eu colocar os meus braços à frente, se eu for lá, se eu fizer, se eu me movimentar. Então, gente, isso é extremamente importante para a nossa vida, para tudo que a gente faz. O Dr. Leonardo fez uma live comigo ontem e acho que foi algum paciente dele que fez esse comentário e eu achei fantástico. Ele falou o seguinte, a gente só toma consciência das correntes que nos prendem quando a gente começa a se mexer.
É Então, verdade. as pessoas estão se adaptando a ter esse estilo de vida sedentário. E aí, quando elas precisam fazer alguma coisa, como, por exemplo, no Diástase Sem Neuro, algumas mães comentaram, falaram, nossa, eu não brincava mais com meu filho no chão, eu não sentava mais no chão. Só que você se adaptou a sentar no banco, na cadeira ou no sofá para não sentar no chão, porque era mais desgastante. E você só percebeu isso na hora em que você foi se mexer. Então, na hora que ela começou a fazer os exercícios, ela falou: nossa, impressionante, agora eu posso sentar no chão, brincar com meu filho, montar um negocinho e levantar. Então, a gente não pode deixar isso acontecer, a gente não pode se acomodar dentro dessas amarras do nosso corpo. Exatamente, exatamente. Bom, Cris, partindo do princípio, então, depois que eu começo a trabalhar essa questão de respiração, essa questão de que automaticamente, gente, ao trabalhar a respiração, as coisas já vão ficando mais ordenadas dentro da gente, né, Cris? Isso é Total. uma coisa que acontece sem a gente querer, graças a Deus. Aí, qual o segundo ponto? O que que a pessoa pode trabalhar depois disso? O que a pessoa pode fazer depois? Bom, eu já ia dizer assim, qual é a primeira coisa que a gente aprende depois que a gente, no bebezinho, né, Isabel, sentou e agora ela tá fazendo o quê? Caminhando. Então, Caminhando. o que melhor o ser humano sabe fazer? Caminhar. Caminhar custa dinheiro? Não, gente. Hoje custa alguma dor de cabeça, porque a gente não tá podendo sair com essa liberdade toda. Mas, gente, dá uma fugida, tira a máscara e vai caminhar. É. Enfim, caminhar. Ou assim, o exercício mais simples, mais barato, de menor risco. Caminha, tá? Ah, eu não aguento caminhar meia hora. Começa com 5 minutos, começa com 10 minutos, mas começa. Dá uma volta na quadra. No dia seguinte, dá mais uma. No outro dia, dá mais uma. Eu tenho um vizinho aqui que é um senhor do outro lado da rua. Todas as manhãs ele tá caminhando no condomínio. O condomínio dele é um predinho só, né? Aqui no Recreio é só um predinho, não é um condomínio bacana, grande e tal. Ele caminha ali por volta, parece aqueles ratinhos na gaiola, mas ele tá caminhando, É. porque ele tá, e a hora que o sol bate, ele tá sem camisa fazendo isso. Então, assim, caminhar é excelente. Ah, eu posso ir fazer um pouco mais do que caminhar. Alongar, gente, espreguiçar. E não precisa ficar com medo, ah, eu não sei alongar. Gente, espreguiça. Abre os braços, vai para um lado, vai para o outro, vai sentindo aonde seu corpo tá agarrando, é ali que você fica mais um tempo. Então, só Uhum. isso, respirou, caminhou e alongou, putz, já o Valeu. cérebro já vai responder. Duas coisas que eu faço aqui uma linkagem com o que a Cris está falando. A primeira, eu sei que no começo é difícil. Hoje, Cris, eu fico pensando na minha trajetória e aqui está perguntando qual o tema. O tema é ansiedade e movimento. Eu penso o seguinte, eu não teria conseguido sem a tua ajuda. Tem pessoas que têm uma funcionalidade muito mais proativa e basta alguma coisa que elas já conseguem fazer e elas conseguem manter uma constância. Eu não teria conseguido sem a tua ajuda. Então, gente, eu sugiro que se você quer começar, conversa com uma amiga, conversa com alguém, com um vizinho, com alguém que queira fazer a mesma coisa que você. Por isso que eu falo a importância de uma amizade, ou enfim, ou entre num grupo, ou compre o curso da Cris de Diástase Sem Neuro aqui. Agora não tá vendo, hein? Bem feito, vocês não vão pagar um preço Não, bom, depois mas vão pagar. Ah, já já tá vendo. vai. Não, Óbvio, vai né? entrar agora em junho. Ah, ótimo, E ótimo. entra essa questão da motivação que você está falando. Deixa eu só fazer um parênteses nisso. Sozinha você não consegue? Qual é a proposta do curso? Todo dia você recebe um material. Tipo, não É. precisa. Eu não vou entregar um material e você está aqui, ó, faça aí por 30 dias. Não. Todo dia vem um material novo para manter essa motivação, que é o mais difícil. Depois que passa o primeiro mês, o segundo mês, seu corpo pede exercício. Ele sente falta, ele quer. Agora Exatamente. continua. Arruma uma Vai, amiga vai abrir, ó, estão perguntando quando que vai abrir o carrinho novamente. Em junho. em Aproveitem, gente, junho. aproveitem. Olha, gente, esse curso, eu falei pra Cris, gente, nunca mais vocês vão encontrar um curso tão fantástico de uma profissional tão grande que ama de verdade o que está fazendo por um preço tão Amo. barato. Gente, então, convida uma amiga, sabe? Aquela amiga que você sabe que vai te dar um empurrão e fala, vamos fazer junto comigo? Vamos juntas? Ai, Araceli, eu tenho muitos filhos. Viu? Quando eu e a Sammy, a gente se encontra no parquinho, eu falo pra ela, vamos caminhar, amiga? As crianças, porque já brincam sozinhas, e assim é um modo da gente supervisionar tudo que elas estão fazendo, e a gente fica conversando e andando, conversando e andando. Então, é um modo também da gente se mexer, da gente procurar fazer alguma Sim. coisa. Então, busque um grupo, busque alguém que possa te ajudar, te auxiliar nesse processo. Porque aí vai ficar muito mais fácil. Você vai conseguir de forma muito mais efetiva. Porque também
tem alguém que tá te dando aquele empurrão, te dando aquele auxílio. Eu percebo muito isso. É muito mais fácil você assumir o compromisso com a outra pessoa do que com você. Do que com você. Você vai se colocar em segundo lugar. Então você Sabe por quê, precisa Cris? se colocar em primeiro. Porque aí existe uma coisa que está na nossa chave de criação. Por quê? Porque a gente gosta de servir, porque a gente gosta de fazer pelo outro. Aí já entra uma outra coisa que se chama ação, porque a gente gosta de viver em causa, em prol do outro. Então, tenha isso, entre no grupo, participe, faça isso. Porque a gente só consegue agir de fato quando a gente se coloca em ação. Parece redundante, é redundante, mas é isso. E quando você tem uma companhia, então, meu Deus ainda, porque aí você quer fazer até para mostrar para outra, né? Não no sentido de vaidade, de querer ser mais, melhor. Não, no sentido de falar, olha, eu consigo, você consegue também. Sabe, é o que eu sempre falo para as minhas amigas mais próximas. Ai, como é que você fala? Olha, se eu conseguir, tu também consegue. Não, e a gente administra as crianças, né? Tá por ali, a gente, né, rola um negocinho, rola uma bolinha, ou seja, tem três, gente, tem três ali, né, circundando e você administrando a roupa que vai colocar e tal, mas a coisa acontece. Acontece. Né? Eu acho assim, primeiro tem que querer, né? É a primeira coisa, a pessoa tem que querer realmente. E aí usa a tua estratégia do anotar, gente, diário de hábitos, diário alimentar, anota. Bota lá um xizinho no dia que você fez, o dia que você não fez. Quando chega no final da semana, você olha aquela lista e fala assim, caraca, eu falhei 4 dias. Eu venci. Isso, gente, é uma coisa assim, o que eu percebo é o seguinte, Cris, é que a vida é muito mais simples do que a gente vê. Então, há uma simplicidade tão grande em anotar e em fazer exercício, que às vezes a gente diz, é tão simples assim, nem vou fazer. Entendeu? Só que aí a gente está colocando de lado um fortificante, digamos assim. A gente está colocando um aditivo importantíssimo para a nossa personalidade. Porque a gente só consegue fazer coisas grandes quando a gente já consegue fazer as pequenas de forma excelente. Eu sempre falo, a qualidade do que a gente faz não está na velocidade, mas na precisão. Por isso que, né, você sempre trabalha o exercício de forma lenta, precisa. Por quê? Porque o nosso cérebro já vive num modo acelerado. Só que esse modo acelerado é improdutivo. Esse modo acelerado dissipa as nossas energias, as nossas boas ideias, as nossas lembranças. Por isso de anotar, gente. Hoje até me perguntaram como fazer isso. Anota assim, se você quer fazer diário é bem simples. Oi, hoje é dia tal, eu não tô legal, nem vou escrever nada. É uma forma de fazer diário. Exato. Ou você pode escrever, hoje acordei assim, acordei assado, comi isso, comi aquilo, enfim. É relatar o teu dia, sabe? Escrever ali o que aconteceu. Ou se você quiser também organizar as tuas atividades, então, sei lá, 6 horas eu acordo, 6:30 eu faço as minhas orações, 7 horas eu tomo café, enfim. Você vai colocando ali e isso vai te dando um corpo, a tua vida vai ganhando uma forma, um formato, sabe? Então, isso é muito importante. Outra coisa que eu sempre lembro daquela frase do Stanislavski que é, se estiver triste, dance. Aí entra esse negócio por isso que a gente pensou nesse movimento. Se estiver ansioso, se estiver triste, mexa-se. É no sentido de, gente, não é a música em si, mas é o movimento, é fazer algo, é sair dessa inércia, né? É começar, é fazer alguma coisa, é colocar um vídeo lá. Eu tô com aquilo que você falou, Cris, que você vai fazer um curso sobre aeróbica dos anos 80. Aí Vou fazer uma aula. Gente, eu achei fantástico, Cris. Porque existia tanto ritmo, tão bom. Né? Ninguém tava ali para querer mostrar peito e bunda, né? Igual coisa mais chata. Hoje você vai nas academias. Bom, eu nunca gostei de academia, mas é um desfile que chega assim. Parece que a academia é só pra gente gostosa e gente forte. Feio, gordo, antidemocrático. Então, né, vamos parar com isso, gente. A gente precisa priorizar as coisas e começar pelo simples. E o simples são os movimentos. Movimentos com os dedos, com as mãos. Às vezes eu começo a fazer movimentos e coisas que eu falo, gente, eu tenho essas partes no meu corpo? Porque a gente
a gente não presta atenção em nada, né, Cris? E a gente precisa pontuar uma coisa que é importante, que hoje o tecido que mais se estuda no corpo é o tecido facial. Ele funciona como uma teia, como uma rede dentro do nosso corpo. Ele envolve cada célula e faz com que uma coisa esteja interligada à outra. Então, o que acontece? Quando a gente não movimenta, a gente fica parado, tá? Os nossos tecidos que deveriam agir dessa forma, que deveriam deslizar entre si, eles começam a travar. E aí vão ficando desse jeito. Aí beleza, você tá sentado no sofá assistindo Netflix o dia inteiro, já travou seu tecido. Aí você faz o quê? Você não senta para ver o Netflix com uma bandeja de alface na mão, né? Você senta com pipoca, com biscoito, com salgadinho. Tudo tem açúcar. O açúcar, quando a gente consome o açúcar, independente de qual tipo de açúcar, ele gera uma, vamos falar aí, tipo uma caramelização no nosso corpo. Chama glicação. Então, ele torna o tecido mais espesso ainda. Então, aquela falta de deslizamento que já não tinha, porque você está sentado, você ainda come o raio do açúcar, você cristaliza mais ainda. Você vai cada vez se prendendo mais. Então, quando você se movimenta, você traz novamente esse deslizamento de tecidos. E isso vai trazer para você saúde, né? A gente tem que falar dos benefícios da saúde. Vai trazer aqui, ó, ativação cerebral, né? E promove o rejuvenescimento. Então, precisa do movimento. E outra coisa, o pessoal fala muito assim, tem que beber água, tem que beber água. Bebe 2 litros d'água. Não adianta beber água e ficar parado. O corpo só vai ser hidratado. Esse líquido, essa água que você está ingerindo, só vai chegar às suas células se você estiver fazendo movimento. Senão a água vai passar por aqui, ó, igual lavar banheiro, meio por cima. Se você não vai lá no cantinho e não lava o que está lá no cantinho, a sujeira vai ficar lá. Vai ficar. É a mesma coisa. Bebe água sem fazer movimento, a água vai passar, vai embora e acabou. Aqui, ó, não chegou. Nos tecidos não chegou essa hidratação. Nossa, excelente, excelente. Gente, é hora de se movimentar. E uma coisa que é importante falar é que assim, ó, é claro que quando a gente fica mais ansioso, 90% dos ansiosos buscam compensar aquela ansiedade, aquele desconforto, aquela falta de organização e tudo mais na coisa chamada comida. E não basta, ninguém vai lá para comer, né? Porque afinal legumes é comida, mas não, a gente quer algo que nos conforte. Afinal de contas, meu marido não me entendeu, a moça lá não foi gentil comigo, o meu chefe foi muito grosso e mal educado e ninguém me ama nesse mundo. Então, eu mereço. Eu mereço, afinal de contas, né? Eu já trabalhei segunda, terça e quarta, hoje é quinta, então eu vou comer. Daí eu começo quinta. Daí, já que eu comi quinta, eu vou comer sexta. Já que eu comi hoje que é sexta, um chocolate, amanhã que custa, né? Entendeu? Só mais uma coisa. Já que, e de jaque em jaque, eu vou me afundando cada vez mais. E vou perdendo o autocontrole da minha vida e vou fazendo só coisas no automático e vou ficando depressiva e vou ficando, enfim, a bola vai aumentando. E por que a gente quer esses alimentos? Por que a gente tem o paladar quando a gente está triste ou quando a gente está ali, macambuza e surumbática, por esses alimentos? Porque eles vão disparar a produção de serotonina, nananana, as coisas, as substâncias do bem-estar. Que você pode ter essas mesmas substâncias do bem-estar através do movimento. Tá vendo, então gente? Você movimenta, fica jovem, fica linda, elimina a celulite, né? E fica saudável e com a cabeça boa. Exatamente. E não engorda. Exato. E uma coisa, Cris, que eu tenho observado é o seguinte, bom, então desde que eu conheci a Cris, agora já faz um ano, né, Cris? Ou mais? Já. Não, a Isabel tinha 5 para 6 meses. Vai fazer agora, em julho, mais ou menos. Por aí. Se a gente tivesse a foto pronta, nós já podíamos mostrar a foto do antes e depois, né? Eu tenho ela guardada. Mas, gente, foi também isso, quando eu comecei a fazer, eu estava acima do peso, a minha tireoide estava toda descontrolada. Então, fiz uma série de exames, regulei ali a tireoide e aí comecei a fazer um exercício de evitar comer doce, porque tem temperamentos disso, isso está comprovado, gente, que em alguns temperamentos o doce altera ainda mais o sistema nervoso. E eu percebia isso, Cris. Eu sou sanguínea. Eu comia chocolate, eu ficava, sabe,
numa pressão, assim, numa coisa que eu ficava, sabe, assim, acelerada mesmo, e irritada. E é engraçado, você come chocolate, 1 hora depois você quer comer chocolate e mais alguma coisa doce. Daí depois do doce você come só um salgadinho, daí você diz, ai, esse salgado pede mais um doce. Exato. E assim você vai indo, né? Então, uma coisa que eu tenho observado, se eu consigo vencer a primeira hora daquela vontade que eu tenho de comer doce, se eu preciso domar aquela vontade na primeira hora, nas próximas 2 eu consigo com mais facilidade. Sim. Aí depois de 3 horas volta aquela vontade de novo. Aí eu falo, não, eu vou comer uma fruta. Então eu vou lá e como uma banana, como alguma coisa. Eu digo, nossa, que gostoso, eu consegui vencer. E aí se eu consigo vencer essas 3 horas e meia, eu consigo ficar o dia inteiro. De manhã eu já não sinto mais vontade, mas depois do almoço sempre bate aquele, ai, que vontade, né, de uma coisinha doce. Mas se eu consigo vencer a primeira hora depois do almoço, eu consigo ficar depois o dia inteiro sem comer. E você sabe que, estudado também neurologicamente, nessa hora que você tá com vontade de comer o doce, você não dá o doce pro seu cérebro, dá amargo. Toma um chá sem açúcar, toma um café sem açúcar, porque na próxima vez ele vai lembrar, putz, se eu pedir doce eu vou receber amargo. Ai, que Foi assim que eu eliminei. coisa! Eu não como mais doce após a refeição. E eu sempre queria comer um doce. Então eu passei a tomar o café. Então sempre eu tomava um cafezinho, de cafezinho em cafezinho. Eu hoje não sinto mais aquela vontade do doce. E só um detalhe, né, Cris? Para quem é ansioso, gente, vá lá com o café, hein? É, Não pode tomar é. muito café, não pode tomar muita coisa que acelere ainda mais o teu metabolismo. Lembre-se que você está num processo de desaceleramento e de amplitude da tua consciência. Então, gente, até nesse vídeo que eu postei hoje, eu dou um exercício que, gente, é fundamental, que é o da imaginação. E isso vale para todos os âmbitos. Então, imagine-se, se você quer emagrecer, imagine se você magra. Imagine se você vencendo aquela vontade de comer chocolate. Imagine você, naquele momento que você vai pegar o chocolate, imagine você fazendo outra coisa. Isso. Usa a tua imaginação. Uma imaginação infértil é uma pessoa que fica paralisada na vida. O ato de movimentar-se começa na imaginação. A ação Exato. começa no pensamento. Não é assim que acontece quando a gente está querendo fazer uma coisa errada também, quando a gente está, ou querendo, sei lá, comprar alguma coisa, viu uma coisa na internet. Aquilo fica na tua cabeça e você se imagina com aquela Isso. blusa, e você se imagina daí com aquela blusa e mais um brinco que você tem ali, e com aquela blusa e aquele sapato, vai ficar maravilhoso. Você não fica vivendo aquilo na tua cabeça a ponto de você não conseguir ficar sem aquele negócio, daquilo não sair da tua cabeça até que você não compre. Pois eu quero que você faça a mesma coisa em relação à tua autoimagem. Quem é você sem ansiedade? Quem é você sem o chocolate? Quem é você tendo domínio de dizer não, muito obrigada, com delicadeza e majestade? Quem é você se exercitando? Faça isso. O Ayrton Senna, até comentei contigo, né, Cris? Depois você me contou outra coisa, que o Ayrton Senna, quando ia correr, ele vivia todo o percurso primeiro Isso. imaginativamente. Claro, ele já tinha treinado no dia anterior, ele já tinha tido um domínio da pista, ele já tinha tudo isso na cabeça dele. Mas antes, no domingo que ele corria, de manhã, quando ele acordava, ele imaginava todo o percurso imaginativamente. Como é que ele ia fazer as marchas, em qual momento ele iria fazer, como é que ele iria fazer aquela curva, como é que ele iria passar pelo adversário. E a gente sabe que o Ayrton Senna foi um campeãozão, né? Pô, O trabalho dele era super mental. Exato. Imaginar. Então, é isso, gente. E aí, depois que você imagina, a mesma coisa vale. Aí você anota. E depois que você anota, você parte para ação, porque aquilo daí já está condensado. Pô, você já imaginou, você já anotou. Agora, se tu não fazer, daí vai te criar incômodo. Tu vai ficar, Exato. meu Deus, eu tenho que fazer, gente, porque agora, né, a coisa, você já está familiarizada com aquilo. Sobre essa coisa da anotação que você fala, eu sempre falo para as meninas, quando você está viajando, se você não tem um mapa, qualquer estrada serve. Quando você tem um mapa, você pode ser que você chegue no mesmo lugar, só que sem o mapa você vai dar 500 mil voltas até chegar. Se você tem um mapa, você vai direto para o seu objetivo, né? Exatamente. Então tem que anotar, gente. Exatamente. Anotar é a melhor coisa. Eu falo, você não quer gastar? Você não quer comprar um caderno de R$ 5? Pega o papel do pão, para quem ainda come pão.
Pega o papel do pão e começa a anotar. Faz essa experiência por uma semana. Uma semana. Anota o que você come. Você vai ficar chocada com o quanto você come. Exato. Nós já tinha conversado sobre isso, né? Eu começo a perceber uma coisa que me pedem muito, assim, agora nessa gestação você tem... Bom, uma coisa que para mim é um mito total, mito dos mitos na gestação você tem fome para 2. Gente, se eu contar para vocês o que eu tenho comido e como eu tenho comido e o que eu tenho comido e a quantidade que eu tenho comido, eu tô impressionada. Abismada, né? Por quê? Porque, Cris, eu estou prestando atenção no meu corpo. Eu estou prestando atenção de quando eu estou com fome mesmo. Hoje eu fui fazer um exame, eu tinha que estar em jejum, e eu fiquei lá por 2 horas, cheguei em casa, era 15 para as 10. Então, eu comi ontem, era 7h30 da noite, fui fazer o exame hoje de manhã, então eu estava já há, 12, 13, 14 horas em jejum. Em jejum. Gente, eu não estava com fome. Juro pra vocês que eu não estava com fome. Eu sentei e comi uma fatia de mamão, tomei uma xícara de café e comi um ovo cozido. E falei pra moça lá, nem vou mais comer, depois já vou esperar o almoço. Então, não tem nada de que a gente tem ansiedade, a gente tem descompensação e a gente tem maus hábitos. Então, não significa que porque todo mundo come ao meio-dia que eu preciso comer também. Se eu não tenho fome, eu não vou comer. Pronto. Por que eu vou me entupir de coisa? Se tem o lanche da tarde, claro que é um momento especial. A gente até, esses dias você falou, né, Cris? Tem aquela coisa de aquele cenário, né, de fazer o café, de tudo mais. Mas, assim, eu posso me conter ali também, né? Então, se eu não estou com fome na hora do lanche, eu não vou comer. Né? Eu vou tomar um copo de água, eu vou tomar um copo de suco. Eu falo uma coisa assim, ó, você vai, para quem tem medo ainda, para quem acha que tem que comer de 3 em 3 horas, acha que vai morrer se fizer jejum, presta atenção nisso aqui. Você, primeiro, você faz xixi sem estar com vontade, sem estar com a bexiga cheia? Não. Você faz número 2 sem estar com vontade? Não. Só porque é hora de fazer? Não. Você dorme se você não tiver sono? Não, nem consegue, né? Coitado, e aqueles que querem dormir não conseguem, né? Então, por que raios a gente come se não tá sentindo fome? Come porque é hora de comer, né? Aqui em casa, a gente estabeleceu isso muito bem. Então, por exemplo, eu acordo, eu não sinto fome de manhã, e eu aprendi, fui criada que o café da manhã era a refeição mais importante do dia, né? Então, foi uma quebra de paradigma muito grande. Não como. Até agora, agora são 3h20, eu não comi ainda. Hoje eu ainda não comi. Eu tomei um café e bebi água. Lá pelas 5 e poucas, 6 horas, eu vou fazer minha refeição. Mas que horror, você vai morrer, você vai passar mal. Não, eu simplesmente não preciso comer o tempo todo. Né? Então, assim, é uma questão de você realmente se olhar, né? Se observar os pedidos do seu corpo, que seu corpo está falando para você. Exato. Gente, a gente não está querendo dizer aqui que todo mundo tem que fazer jejum. Não. Eu quero que vocês prestem atenção na demanda de vocês. Né? Exato. Então, presta atenção, vê se o teu corpo não está reclamando por movimento. Presta atenção, vê se as tuas emoções não estão pedindo uma organização. Presta atenção, vê se como é que tá mesmo esse apetite. Presta atenção em quando dá aquela saciedade. Cris, nas gestações eu falava pro Arno, agora entra a fase de que eu não sinto a saciedade. Porque eu comia tanto, que eu perdi exatamente o limite de saciedade. Eu não sabia quando eu estava saciada. Então eu comia tanto, que quando eu terminava de comer eu falava, nossa, comi demais. Agora eu como mais devagar, e olha que eu tenho 3 filhos, às vezes eu fico pensando, caramba, como é falta de ordem mesmo, como é falta de compostura, de jogar sempre nas crianças a culpa. Hoje o que acontece? De meio-dia eu fico com eles ali, começo comendo salada, porque aí eles vão almoçando e tal. Aí quando eles terminam de almoçar, eu tô ainda lá comendo, porque aí é o momento que às vezes também tem dias que eu como só a sobra do prato deles, porque de fato eu não tô assim com uma fome exagerada e tal. Então eu vou ficando ali, enquanto eles estão ali na cozinha, eu vou comendo, e a coisa vai ficando, e de repente eu sinto, opa, já deu, já não tô mais com vontade. Outra coisa, você não precisa comer o resto do pudim, porque ele tá na geladeira e você tem dó de jogar fora.
É o pudim ou é o teu estômago? Então, entre o pudim... A gente não é lata de lixo, né? Entre o pudim, exato, entre o pudim e o estômago, joga o pudim, né? E entre o pudim e o pão velho que tá lá, joga o pão velho, entre o estômago e o pão velho. Então, assim, é ter essa consciência, prestar atenção nessas coisas, mas a gente só consegue fazer isso quando a gente começa a dominar mesmo os nossos movimentos e a se movimentar, a fazer algo com o nosso corpo. O nosso corpo não nos foi dado simplesmente para que até os 15, até os 18 ele fique bonito. Não, o nosso corpo tem uma funcionalidade que é extremamente importante na realização da nossa personalidade no mundo, né? Quem tem família, quem tem marido, quem tem filhos, eles precisam de você. E essa precisão passa pelo teu corpo. Eu não conseguiria fazer nada com as crianças se não fosse o meu corpo. Então, como que a gente vai servir, né? Exato! E uma coisa só, antes que essa live caia, que eu acho que é importante pontuar. Já são 15h22. 15h22. É o seguinte, as pessoas acham, principalmente uma geração anterior à nossa, que você se colocar, por exemplo, agora eu vou fazer o meu exercício, que é uma atitude de egoísmo, uma atitude egoísta. E não é. Pensa da seguinte forma, quando a gente está no avião, que o cara lá, a aeromoça dá o aviso lá, olha, se acontecer alguma coisa e tal, máscaras cairão automaticamente, use em você primeiro para depois salvar o outro. Se você não está bem, se você não está bem emocionalmente, se você não está bem fisicamente, você não vai poder atender bem a sua filha, o seu filho, você não vai receber bem o seu marido quando ele chegar, você não vai servir bem, com qualidade, você vai sempre fazer um serviço meia boca. Então, você realmente precisa se colocar em primeiro lugar nesse sentido, de cuidar de você. Você cuidando de você, você vai ter mais disposição para cuidar de quem está na sua casa, de quem depende de você, do seu colega de trabalho. Acaba virando uma grande roda girando. Se você não está bem, você não vai tratar bem seus filhos, você não vai estar de bom humor, você vai estar sempre brigando com o marido. Exatamente, exatamente. E aí é um círculo vicioso, né? Assim, é uma engrenagem que acaba... uma engrenagem que acaba sempre travando, que acaba sempre parando. Então, gente, tá ansioso, tá triste, tá irritado, movimente-se, mexa-se, busque fazer exercícios, vai andar de bicicleta, não vai correr, não precisa correr, pode caminhar. Caminha, anda de bicicleta, faz yoga, dança. Dança, faz alongamento. Você quer ver uma coisa maravilhosa? Bota a música e vai fazer uma faxina. Exato. Gente, mas dá uma alegria depois. Não é? Exatamente, exatamente. A gente não sua mais, né, Cris? A gente sempre fala sobre isso, a gente não vê mais gente suada. Vamos suar, gente, vamos se movimentar, porque isso vai ampliar a nossa autoimagem, vai fazer com que a gente tome uma consciência maior do nosso corpo e a nossa atenção comece a ficar mais concentrada e afinada. Sem dúvida. Exatamente. Cris, muito, muito, muito obrigada. Olha, temos 6 minutos ainda, 5 minutos ainda. Então tá, gente, se alguém tem alguma pergunta, aproveita para fazer, mas já dizer... Aqui, por que não correr? Cris, fala aí. Se você, olha só, se você é corredora, ok, mas se você nunca fez nada, você vai hoje decidir, vou me movimentar, vou sair para correr. Cara, o seu corpo não está preparado, você pode se lesionar, dependendo se for um pós-parto, não é o momento, porque o assoalho pélvico ainda está sofrido, a parede abdominal também. Então, assim, comece, lembra que a gente estava falando sobre iniciar. Como é que vai começar? Começa caminhando. Claro, depois, correr é muito estimulante. Eu, particularmente, não gosto da corrida como exercício. Mas para quem gosta e para quem corre, ok, manda brasa. Exatamente. Como posso separar um tempinho para os exercícios? 15 minutos por dia é o suficiente. Isso. Né? Então, levanta meia horinha antes. E aí, faz 15 minutos de exercício. Né? Vê ali, aí daí tem que buscar as formas de como vai se exercitar. Mas 15 minutos por dia já é uma grande coisa, né, Cris? Nossa, maravilhoso! E começa com 15, depois, conforme você vai ganhando. Uma grande coisa também, as pessoas pensam que elas têm que fazer meia hora, 40 minutos de exercício por dia. Não precisa ser direto, gente. Pode ser 10 minutos agora, 10 minutos quando o bebê dormir, 10 minutos quando o marido chegar. Quando você soma tudo, dê os 30, 40 minutos que você quer. Não precisa ser ininterruptos. Vai varre a casa, antes de guardar a vassoura, pega a vassoura ali, agachamento com a vassoura. Isso! Né? Aproveita todas as oportunidades que você tem.
tá lá esfregando o box do banheiro, quem é mãe, esfrega embaixo e vai descendo, assim, fazendo os exercícios. Dá, gente, bem bonitinho. Dá pra fazer afinando, dá pra recolher brinquedo fazendo exercício. Eu faço muito isso. E dá certo, gente. Ó, dá print, manda pras amigas, essa live vai ficar no IGTV, marca a gente e continue nos acompanhando. A gente tem muito conteúdo para dar para vocês e a gente quer ajudá-los de todos os jeitos. Levantamento de peso com neném também dá super certo. Muito! Lembra o que você fez com o neném na frente? Deixa eu levantava. falar rapidinho sobre o diástase sem neura. A gente tenta fazer isso. A gente tenta colocar alongamento, colocar exercíciozinho de elevação de quadril em casa. Tem uma aula que é sobre yoga, então eu gravei uma aula de yoga para as mamães poderem fazer. Então, assim, gente, é querer se mexer. E eu me comprometi ontem e eu vou fazer isso. A partir da semana que vem, não digo que todos os dias, mas pelo menos umas 2 vezes na semana, eu vou colocar exercícios simples para vocês fazerem em casa. Sequência de yoga pequenininha, ali um negocinho. Vai ter, sim, uma aula de ginástica aeróbica dos anos 80, de polaina e tudo. Legal. Ui. Segue a Se Cris, mexer. gente. Isso aí. Vamos se mexer. Isso aí. Ó, carinha pro print. Obrigada, Cris. A gente se vê amanhã. Te espero lá em casa. Obrigada. Gente, um beijo. Obrigada por todo mundo que participou. E nós estaremos por aqui. Tchau. Beijo. Tchau. Beijo.